Amém? Para a glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Bem forte, igreja. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Amém? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Que Deus fortaleça você nesse dia. Amém? Daqui a pouco nós vamos orar mais, louvar mais. Pode sentar. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda reunião de domingo. E domingo é esse dia especial da gente abrir o coração, de louvar, de vir aprender aquilo que as Sagradas Escrituras trata conosco. E eu creio que dessa forma, o Espírito de Deus vai se revelando conosco. Eu sempre comento que toda pessoa que ela abre o coração para entender a palavra, Deus se revela a ela por conta do interesse que tem dentro do seu coração. Desde o primeiro domingo desse mês, esse já é o quarto, né? Nós entramos o mês aí no domingo dia 2, hoje é o quarto domingo do mês. Nós estamos tratando aqui de alguns assuntos, né? Falando sobre servir, sobre honrar, sobre ter Deus como prioridade. E falamos sobre muitos assuntos. Só que hoje a nossa palavra, aquilo que Deus vai tratar conosco, é sobre um alerta à permanência. Como assim, pastor? Nós, como servo de Deus, se nós não vigiarmos, nós podemos de alguma maneira ser manipulado pela religião. Pela religião, e não só pela religião, mas por aquilo que o nosso dia a dia, né, ele tem como um cerco, né? A nossa vida é cercada por muitas coisas. O nosso dia a dia, ele é cercado de muitas informações. Diariamente nós temos contato com muita gente. Infelizmente, nem todas as pessoas que estão conosco, ou estão ao nosso lado, elas vêm para somar. Não sei se você já parou para analisar, mas muitas pessoas durante a nossa trajetória de vida, elas vieram e subtraíram de nós alguma coisa. O bom seria que elas subtraíssem da nossa vida a palavra, né? Recebesse de nós uma palavra, algo que pudesse acrescentar na vida dela. Mas eu estou tratando de casos, de pessoas, que elas chegam na vida de alguém para subtrair de forma negativa, para tirar dela, né, alguma coisa que vai lhe fazer falta. E tem muitos cristãos que durante a sua caminhada na fé, ela foi perdendo, ela foi sendo subtraída por algumas coisas que foram acontecendo. E aí às vezes não vigiou, deixou algumas coisas entrar. E aí o inimigo ele vem de uma forma sutil. Nosso adversário, eu sempre comento, ele não é tolo. Ele era um anjo de luz. E desde a criação ele existiu. Ele sabia lá no dia da criação o que estava acontecendo. Então nos dias atuais ele sabe como manipular as pessoas. Ele sabe como enganar as pessoas de uma forma muito clara. E é isso que na religião, infelizmente, as pessoas elas são envolvidas. Nós não estamos aqui para criticar a religião de ninguém. Mas hoje nós vemos o Evangelho de Jesus Cristo. E você percebe que na religião as pessoas são cegas. Elas cultuam algumas coisas que biblicamente, se você for parar para analisar, aquilo não tem valor nenhum. Aquilo só subtrai dela e na vida dela não acrescenta nada. Você concorda comigo, sim ou não? Só subtrai da pessoa e não acrescenta na vida dela nada. É diferente do Evangelho. Primeiro, Jesus nos resgatou. Nós não éramos ninguém. Ele veio, nos resgatou. Primeiro nós fomos beneficiados. E hoje, se fazemos alguma coisa, para Ele principalmente, é porque primeiro Ele nos deu. Diga graças a Deus por isso. Primeiro Ele me deu. Ele me deu saúde e por isso hoje eu posso respirar, eu posso fazer muitas coisas. Para mim, de forma produtiva, como também para Ele, né, para servir ao reino. Mas eu quero que você entenda o seguinte, o nosso adversário, que é o diabo, e os seus anjos, seus mensageiros, são potestades que trabalham nesse mundo e ele usa a vida de pessoas para tentar nos enganar. E eu vou falar hoje aqui um pouco sobre a carta aos Gálatas. Eu tive ontem comentando aqui com a juventude, com os pré-adolescentes. Falei ontem de uma forma que eles entendessem na linguagem deles. E hoje nós vamos falar numa linguagem mais culta. Gálatas capítulo 1, versículo de número 10. Nós vamos entrar na mensagem aqui. Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 10. O apóstolo Paulo, ele entendeu uma coisa durante a caminhada dele, na trajetória de vida que ele teve com Deus. Ele entendeu que, enquanto ele estava servindo a Deus, muitas coisas que vinham de fora poderiam acrescentar,
Mas muitas outras poderiam fazer o quê? Subtrair. Se ele não vigiasse, ele poderia até mesmo ser um pregador do Evangelho, que pregava o Evangelho de Jesus, mas ele podia ser manipulado por alguma doutrina. E foi uma das coisas que ele teve todo o zelo, todo o cuidado. Em alguns momentos, ele foi até muito rígido, muito duro. E eu sempre explico isso, irmão. Quando alguém é muito rígido, muito duro, não é que ele é chato, não é que ele é mau. Muito pelo contrário. Isso significa que aquela pessoa é zelosa. Alguns aqui talvez sejam assim. Você é tão zeloso que determinadas coisas que acontecem ali no seu ambiente familiar, você já logo cobra. E às vezes até um pouco duro. Justamente para que aquele engano que às vezes tenta entrar de alguma forma, não entre na sua casa. Quem é pai aí mais experiente sabe disso. Teve períodos da vida que alguns filhos chegavam em casa trazendo alguma coisa, e eles disseram: eu não te dei dinheiro para você trazer isso, quem foi que te deu? Onde foi que você pegou isso aí? Eles já fiscalizavam logo. E eles até um pouco duros, né? Rígidos. Por que você fez isso, meu filho? Se tu me pedir alguma coisa, eu não posso te dar? Não precisa subtrair nada de ninguém, ou pegar nada que alguém te deu. O que eu te dou é o suficiente. Então eles já tinham aquele cuidado. Hoje em dia muitas coisas assim passam de uma forma tão desapercebida por algumas pessoas, e isso a gente pode trazer para o lado da negligência. Em alguns momentos podemos ser negligentes. Deixar algumas coisas entrar, quando elas não deveriam entrar. E Paulo teve esse cuidado, para que muitas coisas não entrassem na igreja. Ele era aquele líder duro, incisivo, que cobrava mesmo. Quem esteve aqui na última semana, no domingo passado, nesse culto das 15, você vai lembrar que nós falamos sobre quando não há correção, pode também não haver salvação. Porque geralmente, pessoas que elas não são corrigidas, ou pessoas que elas não têm uma disciplina, elas facilmente vão fazer coisas erradas. Quem não gosta de disciplina é porque ela gosta de viver de forma aleatória. Fazer o que ela acha que é correto, sem se preocupar se saber se aquilo é certo ou não. Então, não tendo disciplina, pode também não haver salvação. E aqui o Paulo foi muito, muito sério naquilo que ele falou. Vamos ler? Capítulo 1, versículo de número 10, carta aos Gálatas. Vamos lá. 1:10. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de quem? De Cristo. Eu já peguei do versículo 10, que a história é muito longa e aí poderia se prolongar aqui. Mas o Paulo ele chegou a uma séria conclusão na trajetória dele de vida com Deus. Se ele vivesse uma vida pautada em agradar as pessoas pelo meio da qual ele se relacionava, ele provavelmente não teria condição de agradar a Deus. A Bíblia chega a dizer que aquele que se constitui amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. A coisa é tão grave que Deus fala que esse tipo de pessoa é inimigo de Deus. A amizade, o parentesco com o mundo é inimizade com Deus. E nós que já assumimos o compromisso com a palavra, o nosso comportamento deve ser totalmente diferente, irmãos. Diferente do mundo. Não diferente do Paulo aqui, mas diferente do mundo. Tem que ser igual ao Paulo. Ele disse: eu não estou aqui para persuadir, para ganhar as pessoas simplesmente. Ele pregava o evangelho na sua seriedade, de como ele aprendeu de Jesus, mas ele tinha aquele interesse em falar com toda a seriedade, com a intenção de ajudar a pessoa a ser salva. E não de agradar ela para que ela continuasse ali com ele. Porque se ele fizesse isso, ele não estaria servindo a Cristo. Porque cá entre nós, tem muitas pessoas que elas gostam, de ser, de uma certa forma, atendidas de uma maneira. E quando elas não é atendida dessa forma, elas se sentem chateadas até sair da igreja. Eu já vi falar daqui da nossa igreja, eu já vi membros aqui da igreja que eram bem antigos, pessoas de Deus mesmo, que eu conheço há 12 anos, aqui na igreja. E eu percebo que aquelas pessoas eram tão fervorosas em outrora, em outra gestão. E aí o tempo passou, mudou a liderança, aquela coisa toda. Teve uns que vieram, eu não gostei. Porque não é carismático, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu digo, meu Deus, mas onde que está Cristo aí? Porque se o nosso objetivo é servir a Cristo, é agradar a Cristo, importa, algumas outras coisas.
É claro que o que vai importar é o bom testemunho. Amém? É o zelo pela palavra. Se isso existe, então louvado seja o nome do Senhor. Isso me basta. Se eu tenho uma pessoa que preside sobre a minha vida, que lidera a minha vida espiritualmente falando, e alguém que é zeloso da palavra, que o tempo todo está buscando ensinar para ser salvo, para conduzir o caminho da verdade, para que eu não caia na tentação do pecado, louvado seja Deus, meu Deus, o Senhor me dá o melhor. Mas teve gente que ao invés de se aproximar, fez o quê? Se apartou. Não, porque é muito diferente, não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê, foi se perdendo, e hoje está desviado, irmão. E o pior é que não fica nem aqui, nem em lugar nenhum. O Paulo disse, eu não estou aqui com a intenção de agradar a homens. Se eu fizesse isso, eu não seria servo de Cristo. Foi por isso que ele teve que, dentro daquela igreja dos Gálatas, da Galácia, naquela região, ser duro em algumas situações, para que algumas pessoas não se perdessem, que ele não era para o mal delas, era para o bem. Tanto é que na continuação ele vai dizer, versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Eu vou comentar um pouquinho, a Bíblia fala lá em Atos capítulo 9, conta da história da conversão de Saulo. Ele era Saulo de Tarso, depois se tornou Paulo, né? Mas o Saulo, ele era um perseguidor do evangelho. Ele era um judaizante, que era da classe dos zelotes. Zelotes era o grupo zeloso pela lei. Eles eram tão zelosos pela lei judaica lá, que se alguém não seguisse a lei judaica, fosse contrário a eles, eles estavam ali dispostos até a matar. E o Paulo era tão zeloso daquela cultura judaica, ele era tão escravo daquela religião, que quando ele via os cristãos, o que ele fazia? Procurava matar, procurava ferir de alguma forma. E essa era a intenção dele quando ele estava a caminho de Damasco. E naquela caminhada, antes de chegar em Damasco, ainda naquele deserto, um resplendor do céu se abriu um clarão. E quando ele olhou, ele ficou cego. Ele cai ali, fica ali prostrado em terra, e ele começa a falar, Senhor, e Deus falou com ele diretamente ali, o próprio Jesus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, duro é para você querer lutar contra alguém que é superior a você. Porque quando ele estava perseguindo os cristãos, com aquela intenção de matar, porque a religião faz isso com as pessoas, faz você ficar com raiva de alguém que não concorda com você, diferente do evangelho. Você não concorda com o religioso, com aquilo que ele faz, mas você não tem raiva dele, você tem misericórdia. Sim ou não? Você tem misericórdia. Você vê alguém lá, de joelho lá atrás de uma imagem, você fica com raiva dele, ou fica com misericórdia? Misericórdia, com pena, né? Meu Deus, a pessoa não abriu os olhos ainda. Mas você não tem raiva daquela pessoa. Diferente do evangelho, as pessoas que vivem na religião, tem umas que têm raiva do crente. Por isso que a gente tem às vezes problema dentro de casa. Você se converte, você vai andando com Jesus, você vai querendo fazer as suas orações, fazer os seus atos de fé, os seus propósitos com Deus, e às vezes até critica algumas coisas erradas que tem que ser mudada, e a pessoa faz o quê? Fica com raiva. É diferente. Então Paulo ele tinha essa revolta contra o evangelho, contra Jesus, e o próprio Jesus aparece para ele e deu aquela palavra para ele. Você quer lutar contra alguém que é maior do que você? E ali ele entendeu, reverenciou, reconheceu, tomou uma decisão. Ele ficou numa casa lá, o próprio Jesus falou com Ananias, deu um sonho para o Paulo, dizendo que alguém entrar naquela casa, um homem chamado Ananias, ia impor as mãos sobre ele, ele voltaria a enxergar. Assim aconteceu, ainda que o Ananias não quisesse, porque o Ananias, quando recebeu aquela informação, o que ele disse? Ele disse, esse homem persegue a gente, eu vou lá, ele vai me matar. Jesus falou, vai lá, cuida dele. Por quê? Porque ele é um vaso de honra, um vaso escolhido. Ele vai entrar em lugares em que vocês, os discípulos daquela época, não entrariam. Ele teria acesso às autoridades maiores, que aqueles discípulos não chegariam até lá. Né? Então, o Paulo era muito zeloso da religião. E agora, quando ele veio para o Evangelho, ele vai dar o testemunho. Eu não vou ler tudo, porque a leitura é grande. Mas depois em casa você lê a continuação. No versículo 12, 13 em diante, ele vai falar
sobre o zelo que ele tinha quando ele estava na religião. E ele estava falando que agora que ele estava em Cristo, o zelo dele deveria ser maior ainda. Aí vem o capítulo 2. Vamos lá? Gálatas capítulo 2, versículo 1. Vou avançar. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. Eram seguidores de Cristo também, discípulos de Paulo. Vem o versículo 2. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que ele prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E por isso, e por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais, nem ainda por uma hora, cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Eu vou explicar aqui porque o contexto em si não fica tão claro. Mas o Paulo estava dizendo o seguinte, né, tem tradução que ela fala mais clareza. Mas o Paulo estava transmitindo o seguinte recado. Eles chegaram numa região, e ali o povo daquela igreja ali da Galácia, eles tinham aquele intuito de evangelizar, de fazer com que o reino de Deus se prolongasse, né, alcançasse as pessoas, e eles estavam com aquela intenção. Começaram a pregar e tal. O Paulo chega num determinado lugar, em que eles começaram ali, ao invés de receber a palavra que eles estavam pregando, sobre o evangelho de Jesus, eles quiseram empurrar para eles, né, para os cristãos, a cultura judaica que eles serviam. A visão religiosa que eles tinham das coisas. E o Paulo começou a dizer, não, nós ouvimos falar de Jesus, estamos pregando, e nós não vamos aceitar a circuncisão. Porque a ideia era essa. Os religiosos judaicos, eles ainda tinham uma cultura com eles. Uma cultura que começou lá com Abraão. Já até pregamos uma vez sobre isso. Lá na época de Abraão, Deus fez uma aliança com ele. Qual foi a aliança? Todo filho que nascer de vocês aí em Jerusalém, em Israel, todos eles, os homens, deve ser feita uma marca, um corte, né, no órgão genital do meninozinho lá. O bebezinho nasceu, faz essa marca. Isso vai identificar que ele é um israelita. Isso foi uma coisa que foi instituída por Deus na época para Abraão e para a descendência de Abraão. Na nova aliança em Jesus agora, isso não era válido, porque a marca não era numa parte do corpo, para demonstrar que era de Deus. A marca era onde? No coração interior, era dentro, era na alma. É a mesma coisa que acontece nos dias atuais. E aí eles começaram a tentar ludibriar eles ali e começar a mostrar para eles que eles tinham que fazer circuncisão. O Paulo disse, nem o Tito, que era uma pessoa grega, né, que tinha ali aquela cultura, que conhecia um pouquinho daquela cultura, nem ele se sentiu tentado a se circuncidar. Por quê? Porque ele já tinha o evangelho, e ele entendeu que o evangelho é o suficiente. É a mesma coisa que acontece nos dias atuais, irmãos. Tem gente de Deus que, infelizmente, ela é manipulada pela religião. As religiões, as coisas de fora, tentam entrar e elas concordam com aquilo e às vezes discordam daquilo que a palavra diz. Já vi muita gente de Deus fazer isso, aqui dentro da igreja, membros nossos aqui. Concorda com algumas coisas que estão fora da palavra, que isso aí é da época da religião, e discorda daquilo que a gente fala. Só para você ter uma ideia, eu já passei num local, vou comentar rápido, que tinha um pessoal lá, que quando chegou esse período, eu comentei, período da Semana Santa, geralmente sexta-feira santa, tem muita gente que não come carne, né? Eu cheguei e falei, isso é religiosidade, irmão. Você não pode pecar, comer carne não é pecado. Aí teve algumas pessoas que se ofenderam, né? Pela boca dos irmãos obreiros da igreja chegaram para mim falar, eles estão ofendidos com o senhor. Eu digo, então manda trazer a carne para mim. Não é? Oxe, eu vou ficar zangado não. Já que ele não quer a carne, as que ele tiver na geladeira lá atrás, que já me poupa uma feira de uma semana. É ou não é? Já me poupa. Aquilo ali eu vou investir em outra coisa.
Mas só para você entender a questão, ficou chateado. Porque na época da religião, a pessoa passava a vida toda pecando. Concorda comigo, sim ou não? Bebia, morava junto, não se casava, falava mal dos outros, sentava na porta para falar dos vizinhos, criticava Deus e o mundo. Aí chegava a Semana Santa, não, nós estamos de jejum. Ficava um bicudo ainda, né? Não fala comigo hoje não que eu estou em jejum. Eu nem tomei banho. De cruz credo. Né? E aí vivia aquela religião. Aí eles vêm para o Evangelho, para a igreja, entende a palavra, a Bíblia Sagrada. E aí eles começam a dizer, ouvir algumas coisas e dizem, mas não está errado isso aí. Não está errado. Se você for olhar para a vida de Jesus, né, quando se trata dessa questão da circuncisão, voltando a falar da circuncisão, Jesus, quando criança, ele foi circuncidado. Né? Ele participou ali quer dizer, ele foi batizado. Não se sabe ao direto, ele foi apresentado ao templo. Não se sabe se ele foi circuncidado. Primeiro porque Maria e José não tinham aquela ideia. Né? Eles não tinham aquela ideia de circuncidar. A Bíblia não fala sobre isso. Se você for parar para estudar a Bíblia, ler versículo por versículo, em nenhum versículo da Bíblia está dizendo que Jesus, como judeu, ele foi lá e foi circuncidado. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que ao 7º dia, ao 8º dia lá, ele foi levado ao templo e foi apresentado. E aquele líder espiritual lá, ele entendeu. Agora eu já posso partir porque aqui, diante de mim, está a salvação de Deus. Eu vi a salvação. Né? Então ele não foi circuncidado. O modelo a ser seguido é quem? É Jesus. A única coisa que Jesus não fez, que a gente faz comumente, é casar. Jesus não casou. Né? Mas porque ele também tinha um propósito de vida. E o propósito era que, naquele período, ele cumprisse a missão dele e depois ele voltasse para o Pai. A única coisa que ele não fez foi casar. Mas ele pagou o tributo, sim ou não? A Bíblia fala sobre isso. Ele pagou o tributo. Ele se relacionava com as pessoas conversando. Trabalhou como carpinteiro, que era a função do seu pai. Né? Ainda como criança, é provável que ele estudou também. Tanto é que ele sabia ler, que com 12 anos de idade ele estava lá no templo, discutindo com os religiosos as Sagradas Escrituras. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então ele é o manual, aquilo que a gente deve seguir é por intermédio dele. Quando foi no período de consagração, Jesus separava muito tempo para orar. É claro que teve momentos que ele fez jejum, mas a Bíblia fala mais de tempos que ele separou para a oração. É bem provável que naquelas orações ali, ele separava algum momento para lanchar, aquela coisa toda. Ninguém consegue ficar de pé se não comer. É ou não é verdade? Não vira esse religioso por aí que tem que fazer jejum todos os dias. Tem gente que faz jejum, mas está fazendo tudo errado. Virou religioso. Ele chega, faz jejum, mas tem coisa da palavra que ele é contra. Ele é contra. Ele não concorda. É uma coisa que muita gente não concorda? Dízimo. Sim ou não? Muita gente que não concorda. Tem gente que está dentro da igreja há anos, ó, e não concorda com dízimo. E o pastor vem pregando alguns dias aqui, e eu guardei isso para mim. Se você não concorda com o dízimo, que você deve devolver o dízimo, então não faça nas suas orações pedidos para Deus abençoar a sua vida financeira. Você entende? Porque é no mínimo incoerente você pedir para Deus abençoar a sua vida financeira, mas em momento algum você abrir o seu bom tesouro e oferecer para Deus o que Ele pede na sua simplicidade. Glória a Deus. Cruz credo. Amém. Ah, melhorou. Muita gente não concorda. Não concorda. Eu sempre comendo na igreja. Você está morando junto com alguém, tem que casar. Lá vem eu falar de novo disso, né? Tem que casar, não pode morar junto. Mas tem gente que birra e até reclama da gente. Eu não vou casar porque eu não tenho... Porque a gente já está há muito tempo, porque no seu... Eu digo, meu irmão, não importa aquilo que você vai usar como subterfúgio ou como desculpa. Porque o que a Bíblia fala não muda. Isso é fornicação. Fornicação é pecado. Você quer ter alguém? Casa. Pronto. Aí ninguém te impede, ninguém vai falar nada de ti. Vai viver uma vida abençoada. Agora, se é para ser assim, é melhor ficar só. Senão você vai viver uma vida toda dentro da igreja de forma religiosa e achar que no último dia vai ser salvo. Agora há pouco, antes desse culto aqui, a gente foi aqui na Areinha, fomos ali no cortejo fúnebre de uma das nossas irmãs que há 3 semanas atrás estava assistindo aqui seu último culto. Sentava bem por aqui assim.
Assisti no último culto dela. Aí terminou um pouco o culto, foi lá, sentiu um pouquinho, foi lá para trás, de lá foi hospitalizada. A gente ficou acompanhando esse tempo e partiu hoje. Hoje pela manhã cedo partiu, agora às 3 já ia ser sepultada, né? Mas nós estamos aqui numa caminhada para servir a Deus. Para que até o nosso último dia de vida, a gente permaneça na verdade. O Paulo disse no versículo 5 o seguinte, voltemos ao versículo 5. Ele disse assim, aos quais, nem ainda por uma hora, por um momento, cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse em nós. Eles vieram com aquele papo, tem que circuncidar, tem que fazer o corte, e não sei o quê. O Paulo em nenhum momento abriu mão, ficou firme na verdade de Jesus. Falou com os irmãos que estavam instituídos ali naquela igreja para que eles não caíssem naquela tentação. E tem muita gente hoje que qualquer coisinha ela se zanga, né? Qualquer coisinha ela fica chateada. Que por causa de algumas coisas que são faladas. Às vezes o pastor prega um pouco mais duro alguma coisa e tem gente que não gosta. Isso é salvação para a nossa alma. Diga amém por isso. Paulo estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em segurar um grupo de pessoas. Porque se fosse isso ele não falava a verdade. Era só para segurar as pessoas, então vou fazer o que agrada a elas aqui. Não era esse o interesse. O interesse era que elas guardassem aquilo que estava sendo falado, permanecessem naquilo que Jesus já tinha ensinado, porque se elas aceitassem outra coisa, elas perderiam a sua salvação. No 6 ele continuou, olha só, versículo 6 ele falou, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada, fazia o quê? Me comunicaram. Tinha algumas pessoas dentro daquela igreja, que estavam ali, e como ele falou, eles eram pessoas infiltradas, né? Elas infiltraram no meio do corpo de Cristo ali, e elas não tinham intenção de servir a Deus, elas tinham a intenção de corromper quem estava. Por isso que eles ficaram jogando para eles, nós estamos aqui, mas tem que circuncidar. E Paulo ouvia aquilo e dizia, não cedam, permaneçam naquilo que Cristo ensinou, só isso. A palavra que ele trouxe é o suficiente. Que ele veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. A obra na cruz ele realizou. Tem mais o que ser feito. Aí ele começa a dizer, dentro daquela igreja tinha esse grupo de pessoas, eram pessoas que queriam fazer algumas coisas e nem sequer comunicavam. Eram aquelas pessoas que tinham aparência de que serviam, de que eram alguma coisa no meio do corpo de Cristo, mas faziam muitas coisas escondidas. E o Paulo, que era o líder, ele não sabia do que estava se acontecendo ali naquele lugar. É tipo assim, você é representante de alguma coisa, e você tem pessoas subordinadas. Você sabe que tudo que deve acontecer naquele lugar, você tem que saber. E aquelas pessoas são subordinadas a você, não fala. Elas fazem pelas costas. Paulo estava passando por isso. Ele disse, eles nem sequer me comunicam nada. Eles têm uma aparência de que servem a Deus. Eles montavam às vezes até ver grupo de oração para orar, para evangelizar, ou coisa parecida. E nem sequer comunicavam para o Paulo o que estava acontecendo. Toda coisa que for ser feita tem que ser comunicada. Até coisas nossas particulares. Eu acredito dessa forma. Eu já preguei aqui uma vez sobre cobertura espiritual. Mas se eu, como servo de Deus, como membro do corpo de Cristo, tenho uma liderança espiritual que preside sobre a minha vida, e eu terei que fazer algumas viagens, eu vou chegar, meu pastor, eu terei que fazer algumas viagens. Eu tenho aí algumas responsabilidades a cumprir. Preciso da sua oração de intercessão por mim. Com certeza, ele vai chegar, abençoar e orar pela sua vida. Mas tem gente, irmão, que transita por aí, faz e acontece, ó. Nunca pediu uma orientação. Nunca comunicou nada. Nunca foi zeloso a esse ponto. Nunca foi zeloso a esse ponto. Infelizmente, se torna presa fácil, manipulado pelo inimigo. De vez em quando aparece. Esses dias teve uma pessoa que mandou um vídeo para mim, foi do pastor Jaime. O pastor Jaime estava ali no altar pregando. Enquanto ele pregava, ele pedia testemunho depois. Terminou, fez a oração, começou a pedir testemunho dos irmãos. A senhora, foi o quê? Aí teve um cidadão lá que ficou lá querendo fazer charme, se apresentar, fazer um bocado de coisa. E aí o pastor Jaime disse para ele, fica quieto aí, rapaz. Você está na casa de Deus, zela pelas coisas de Deus e não sei o quê.
Aí a irmã mandou para mim escandalizada. Olha o que o pastor Jaime fez. E que não sei o que. Tá todo mundo dizendo que esses pastores são arrogantes. Nunca olharam para as pessoas que foram curadas no culto, que deram testemunho. Né? Pelos testemunhos bonitos que acontecem. Ninguém elogiou. Na hora que ele abriu a boca para criticar, para cobrar o cidadão, porque no culto tem que ter ordem e decência. Se chegar o engraçadinho querendo fazer baderna aqui hoje, o PM que está ali atrás, o nosso PM, ele vai chegar e vai dar uma cutucada nele. Né? E eu daqui do altar, se eu tiver condição, eu vou falar também. E não vou deixar bagunçar. Ele fez o que era correto. Amém? As pessoa da igreja, mesmo da igreja, mandou para mim assim, tipo escandalizada. Olha o que o pastor Jaime falou. Eu digo, ele está certo, irmão. Você vai deixar alguém entrar na sua casa e bagunçar? Você vai ficar feliz com isso? Não vai. E por que na casa de Deus tem que bagunçar? A ordem e decência. Nada mais correto do que o presbítero se pronunciar e dar aquela cobrança. Dizer, não é assim não, amigo. Você quer fazer show? Você vai lá fora. Se você quiser um atendimento, conversar, um tempinho a gente conversa. Agora na hora do culto você fica atento à palavra. Aquilo que vai ser pregado. Senão você vai atrapalhar as pessoas. Todo mundo vem com a intenção de ouvir a palavra. De orar, de ter comunhão com Deus. Aí vem engraçadinho e começa a atrapalhar o culto. Nada mais justo do que ele pegar uma também, né? Nada mais justo. Por isso que a gente tem que ter essa preocupação. O zelo. Paulo disse, ninguém me comunica. Fazem as coisas por conta própria. Porque tem coisa que a pessoa já sabe que se ela vier perguntar também vai ouvir um não, né? Às vezes. Aí tem gente que nem quer saber. A gente vai fazer negócio por aí, coisa grande. E aí ao invés de chegar, pastor, eu estou fazendo umas negociações, queria a sua orientação, a sua oração, para que Deus abençoe nesse propósito. Se for de Deus, vai confirmar. Se não for de Deus, não vai ser. Eu só quero de Deus para mim. Ah, não, isso é muito grande, eu não vou nem comentar. Aí as coisas não dão certo. Aí quando está na pior situação, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu digo, mas agora? Não podia ter sido antes? Eu vou ficar careca de pregar isso. A gente tem que trabalhar de forma preventiva. Não para ficar remediando as coisas. Prego isso para o jovem direto. Você vai casar uma vez e vai ficar até o último dia de vida. Amém? O jovem da igreja tem que ser assim. Porque os nossos pais e muitos dos nossos familiares, e até muitos dos irmãos aqui que são mais experientes, quando chegaram na igreja não tinham esse entendimento. Então é raro porque não tinha entendimento. Mas hoje o jovem, com a inteligência que ele tem e com o conhecimento da palavra, ele vai errar? Só se ele for muito tolo. Só se ele não tiver realmente, ligado a Deus debaixo de autoridade. Paulo disse, esses aí são rebeldes. Nunca me comunicaram nada. 7, olha só. Antes, pelo contrário. Quando viram que o evangelho da incircuncisão, que me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou esse também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo diz, depois que eles começaram a observar que realmente eu estava confirmado como líder espiritual deles, que havia sido confirmado, foi que eles quiseram se aproximar. Mas assim como Pedro havia sido confirmado para pregar para os judeus, para eles se converterem, eu, no caso, me converti e vou pregar para os gentios. E eles não concordavam com isso. Rejeitavam quem era Paulo. Só que aquele grupo de pessoas, eles continuaram dentro da igreja há muito tempo. Ó. Você vê que o Paulo falou aqui de 14 anos. 14 anos não é 14 dias, irmão. É muito tempo. Aí capítulo 3, versículo 1. Vamos lá? Capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra. Olha o que Paulo diz para eles. Ó insensatos Gálatas. Estava falando para a igreja. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja o que Paulo vai cobrar eles. Com 2 semanas atrás a gente falou aqui sobre
a importância do Espírito Santo, sobre ter o Espírito Santo conosco, ao nosso lado, corrigindo, cobrando, instruindo, dirigindo, fazendo a obra completa na nossa vida. Vamos sobre a importância dele. O Paulo faz uma cobrança aqui para eles, porque eles ficaram balançados com aquela ideia de ter que fazer circuncisão. É tipo assim, você está aqui, você ouviu que tem que batizar, tem que ser marido de uma só mulher, que determinadas coisas não fazem parte da nossa conduta e tal. E aí vem alguém de fora com algumas ideias e começa a trabalhar no seu coração. Não, vocês não guardam o sábado, você tem que guardar sábado. Vocês estão errados, vocês não vão para o céu por causa disso. Aí a pessoa que ouviu a palavra, ouviu o entendimento de Jesus, ele começa a ser engodado por essas coisas. Ele fica balançado. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Porque eu não guardo o sábado. Vou fazer uma pergunta. Jesus guardou o sábado? Quem acha que ele guardou o sábado? Ninguém. Então nós estamos no caminho certo. Não tem que guardar o sábado. Eu tenho que guardar a segunda-feira, a terça-feira, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Todo dia tem que ser guardado. O que a religião fazia? O que eles faziam? Jesus chegou a criticar. Ele falava, vocês guardam o sábado, mas, né, vocês não ajudam o pobre. Vocês vê lá, eu estive nu, não me der de comer, não me der de vestir, tive fome, não me der de comer, tive doente, não me visitou. Que adiantou guardar o sábado? E Jesus explicou, não era um dia específico, eles tinham que guardar a palavra. Eles jogavam encargos pesados para o povo. E, tipo assim, os sacerdotes religiosos, eles chegavam e jogavam um cargo pesado. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E ele não fazia nada. Nem sequer um dedinho seu movia-se para alguma coisa. O verdadeiro líder é aquele que diz para você fazer algo, mas ele também faz. Glória a Deus. Primeiro ele é o exemplo. Primeiro ele é o exemplo. Ele pode falar porque ele vive. Se ele não vivesse, ele não poderia transmitir aquele recado. Por isso que Jesus pregava com autoridade e não como os escribas e fariseus. Que eles falavam de algo que eles não viviam. E Jesus falava de algo que vivia. É diferente. Então Jesus perguntou para eles, para os Gálatas, para a igreja, para o povo de Deus. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito Santo, no caso, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi fazendo circuncisão que vocês receberam o Espírito Santo? Ou foi ouvindo a pregação da fé? Essa é a pergunta que Deus faz para a gente hoje também. Vocês estão sendo salvos hoje? Se Jesus voltasse, ou se chegasse o dia da partida, né? Como eu comentei da nossa irmã. E de uma outra que foi no dia da Santa Ceia também. Veio na ceia e depois Deus levou. Né? Se fosse o nosso dia hoje, nós estaríamos salvos pela pregação da fé que nós aprendemos, ou por circuncisão que tinha que ser feito, ou por guardar isso, ou por não comer aquilo, ou aquilo outro. Pela fé. Porque tem muita gente por aí, vestindo roupa. Você sabe que tem umas culturas aí, por exemplo, lá na Arábia Saudita, eles têm uma cultura, né? Eles têm uma cultura. Estava até conversando hoje com o pastor Antonildo, ele estava explicando que ele assistiu ontem uma luta de MMA. Pastor assiste isso? Não, eu particularmente não gosto. Eu sei que tem alguns que gostam. Eu gosto do futebolzinho, né? Bater uma bolinha, os cabas jogando bola, eu gosto de olhar. Gosto de ver se meu time ganhou, se perdeu. Mas também não faz diferença quando ganha ou quando perde. Eu não ganho nada com isso. Né? Também nem fico triste, nem fico comprando camisa ou coisa parecida. Não, nada disso. Eu gosto, simpatizo e às vezes quando dá um tempinho lá, você assiste. Não tá fazendo nada, você tá com um tempinho, você vai lá e olha. Mas eu não perco tempo para assistir MMA não. Mas o cidadão gosta. E ele tava olhando e disse, rapaz, lá aquelas pessoas que entram, as mulheres que entram, né? Todas seminuas assim para poder mostrar segundo round. Lá eles não permitiram. O narrador que estava narrando lá o acontecimento, né? A luta, ele estava explicando que não teve porque na cultura dele ele não permite. Eles não conhecem Jesus, não querem saber de Jesus, mas as vestimentas deles é do alto da cabeça à planta dos pés. Isso é uma coisa que a religião impôs e que para eles estão certos naquilo. Só que em contrapartida eles não têm Jesus. Eles acreditam em Maomé. Acreditam lá no Maomé. Tem outros que acreditam no Alá.
não acreditam em Jesus Cristo como Senhor. Você entende a questão? São zelosos naquilo que fazem. E nós no Evangelho hoje? Por que temos que ficar olhando coisas de fora? O Evangelho é o suficiente, temos que ser zelosos disso. O Paulo estava sendo zeloso, cuidadoso. Dizendo, não, aqui nós vamos permanecer na palavra. Eles vêm com essas ideias aí. Vocês estão pensando o quê? Nós não nascemos para Cristo, não fomos batizados. Deus nos tirou do pecado, da maldição. Hoje nós estamos vivendo uma vida abençoada. Temos lutas, é normal para todo mundo. Mas nós recebemos o Espírito Santo. Temos Deus como Senhor. O que nos falta? Tem que fazer circuncisão. Não precisa. Quando chegar aí, tem que fazer não sei o quê. Não precisa. Você tem que praticar a Bíblia. Só isso. Aí vou pular porque a leitura é grande, o tempo passa. Capítulo 5. Versículo 1. Durante toda essa carta, o Paulo estava numa guerra, irmãos. Quando eu olho isso aqui, eu digo, esse aqui é um verdadeiro pastor. É um dos que a gente tem que ter como espelho. Paulo. O que ele disse? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. 2. Aqui a gente conclui. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aí aqui ele foi muito claro. Mais uma vez ele faz uma exortação para os irmãos em Cristo daquela igreja, recomendando a eles a continuarem em Cristo, a permanecerem guardando a palavra que eles receberam, o ensinamento genuíno da doutrina de Cristo. Era aquilo que era o caminho da salvação para eles. Eles não precisavam de mais nada. Ele disse, se vocês se deixarem fazer a marca, a circuncisão em vocês, estou dizendo para vocês, Cristo de nada vos aproveita. E a mesma coisa acontece hoje. Você percebe que algumas coisas estão querendo entrar, você deixa aquilo começar a entrar e tomar o lugar, né, daquilo que você entende, daquilo que Deus te ensinou por meio da palavra, aquilo ali pode ser o fim da linha para alguns. Porque Cristo de nada vai ter mais valor na vida dela. Com Deus é se ensina ou não, é tudo ou nada. Ou serve a Deus na totalidade ou não serve. Diga glória a Deus por isso. Ou a pessoa serve a Deus na sua totalidade ou ela não serve. Não tem outra saída. Paulo deixou muito claro. Quem está dizendo, ele falou na primeira pessoa. Eis que eu, Paulo, ele que estava dizendo isso. Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E se ficou registrado como inspiração de Deus para a gente hoje, é porque isso aqui Deus aprovou. Senão Deus nem permitiria ficar nas Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Não permitiria. Deixei algumas coisas entrar. Então, Cristo de nada vos aproveita. Não, mas eu quero batizar as crianças. Cristo de nada vos aproveita, se você batizar sua criança. Por quê? Você vai batizar a criança para quê? Se a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Ele fala lá que é quando você crê. Depois que você crê que você pode ser batizado, uma criança não crê. Mas eu quero batizar meu filho que ele não pode ficar pagão. Isso é cultura religiosa, irmãos. Nós nascemos para Cristo, isso não existe. Até o pré-adolescente, a gente batizou alguns aqui, falei com alguns pais. Tem 12 anos, pode batizar mesmo? A senhora tem certeza? Pode. Aí já é por responsabilidade dela. Ela é mãe, está no dia a dia, ela sabe. A nossa função aqui, como ministro, é abençoar a vida das pessoas. Glória a Deus por isso. Então, basicamente isso. Ele teve esse cuidado de ensinar. Se alguns daquela igreja se desviaram, isso era problema deles. Falta de ensinamento? Não foi. Digo a mesma coisa na nossa igreja hoje. Igreja da Graça, Ministério Missionário R.R. Soares. Ministério da Palavra. Seja aqui na sede de São Luís, na sede de São Paulo, ou qualquer outra igreja nossa que você for. A maior parte do tempo é abrindo as Escrituras e te trazendo a palavra. Cada pastor do seu jeitinho, porque tem uns que são mais acelerados, outros mais devagar, tem uns que são mais assim tranquilos, outros são mais revoltadinhos, mas cada um tem um estilo e Deus usa cada um da maneira que Ele quer. Glória a Deus. E a nossa vida tem sido guardada
para o dia da salvação. E é isso que a gente tem que colocar no coração hoje. Eu estou ligado com Deus, eu estou andando na verdade, não preciso de mais nada. Não, mas é porque começaram a falar lá que você tem que fazer por semana pelo menos 3 vezes de jejum. Se é uma coisa sua com Deus, faça. Se você pode fazer também, faça. Mas tem gente que virou religioso nisso. Não, porque na igreja de não sei quem, lá não sei aonde, eles todo mundo fazem. Não, mas isso foi, se é deles, foi Deus que deu para eles lá, então eu não vou criticar, isso é algo deles. No nosso caso aqui, você vai fazer com entendimento. Não precisa fazer todo dia. É quando Deus te dirigir. Glória a Deus. Vai ter dias que você vai fazer vigília sozinho, vai ter dia que não precisa. Você vai descansar, que outro dia você tem que trabalhar. Tem uns religiosos que tem que fazer vigília toda noite. Depois ele está lá, morre e não morre, está com problema de pressão, está com glicemia alta. Aí chega aqui, pastor, ora porque o negócio está ruim. Não, mano, tem que orar mais não. Tem que levar para o médico também. Não é só questão de oração. Tem gente que já virou religioso. Você compreende o que eu estou falando? Virou religioso. Tem que fazer tudo certinho. Eu falo de mim mesmo. Eu já cheguei tempo da vida que eu fiz muito jejum. Hoje eu faço algumas vezes. Se alguém quer fazer todo dia, louvado seja Deus. Mas perceba quando é necessário. Perceba os dias em que Deus vai trabalhar no seu coração para você fazer. Não sabe por aí, eu vou fazer 30 dias de jejum. Aí dá no final dos períodos a pessoa está morta. Está morta, morreu. A carne é fraca, não volta mais. Então são essas coisas que o Paulo estava cuidando da igreja dos Gálatas para que eles não se desviassem da fé. Eles receberam o Espírito de Deus, não foi por causa de uma doutrina. Eles receberam porque eles creram em Jesus. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Glória a Deus. E hoje nós vamos orar em cima dessa palavra. Eu quero permanecer na palavra. Nenhuma manipulação de fora vai me enganar. A mesma coisa eu falo para pessoas que estão chegando na igreja agora. Ah, eu estou aceitando Jesus porque me obrigaram aqui a aceitar. Então não aceita não. Fica do jeito que você está. No dia que você quiser tomar uma decisão séria, você vai chegar e vai procurar a gente, os pastores, e você mesmo vai dizer, eu quero hoje. Aí nós vamos com toda a alegria no coração poder fazer a oração e abençoar, porque hoje veio salvação. Amém? Não, porque eu estou me importunando se eu não aceitar Jesus e não sei o quê. Tem muito religioso por aí fazendo isso. Aí a pessoa reconhece na hora e depois está desviada. Faça uma coisa com inteligência, sabendo o que você está fazendo. Amém? Vamos orar então? Fica de pé, em nome de Jesus.